Na última quinta-feira, dia 22 de março de 2012, foi celebrado o Dia Mundial da Água. Dia esse criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para alertar o mundo quanto aos riscos que enfrentamos, que encaramos, com a possibilidade de, em pouco tempo, não termos mais água potável para beber. As razões são, de certa forma, simples e matemáticas. Dizem os cientistas que, desde que o mundo é mundo, a quantidade de água no planeta é a mesma. O problema é que a população está aumentando e o consumo da água se torna cada vez mais esparso, se dividido pela quantidade de pessoas espalhadas pelo mundo. Países da Ásia, como China, Índia, Estados Unidos, também na América do Norte, são os maiores responsáveis pelo que os cientistas chamam de desperdício de água potável. Segundo os cientistas também, a cada 1.000 litros de água existente no mundo, seja água salgada ou doce, no sentido do líquido precioso, apenas 8 litros. De cada 1.000 litros, apenas 8 litros é de água própria para o consumo imediato. Ou seja, a cada 1.000 litros de água, nos nossos extensos oceanos, nas grandes reservas hídricas submersas ou abaixo da superfície da Terra, apenas 8 litros de cada 1.000 são possíveis de serem consumidos imediatamente. Outro problema também é o próprio desperdício. Quando do conteúdo total de água existente no planeta, 70% praticamente da água que seria potável é utilizada na agricultura, e a totalidade desta água, ainda que aproveitada para produzir alimentos, ela não é utilizada para o consumo imediato como água para matar a sede. Disso tudo, apenas 10% de água potável no mundo é utilizada efetivamente para o consumo humano. Cerca de 10%, de 20% é utilizada ou gasta, na verdade, pelas indústrias para a produção de tudo aquilo que é industrializado no mundo todo. Bom, são apenas números, mas números que nos chamam a atenção para uma realidade. Poderá chegar um tempo em que não teremos água para beber, e o petróleo, que hoje é o bem mais caro vendido como recurso mineral que a terra produz, daqui a algumas décadas poderá ser a água. Os grandes poderosos do mundo serão os países que tiverem as reservas hídricas para a humanidade. E nesse contexto estamos nós, o Brasil, pela Amazônia e também pela chamada Reserva Guarani, que pega toda a nossa região sul, parte também dos países do Uruguai, Paraguai e Argentina, na maior reserva de água potável do mundo. Alguns profetas já começam a anunciar que daqui a alguns séculos, talvez eu não esteja vivo para ver isso, muito menos você, se Jesus não voltar até lá, talvez as guerras mundiais do futuro sejam por causa da água. Quem viver, verá. Mas, na quinta-feira passada, quando tudo se falava sobre água, os jornais, impressos, internet, redes sociais, a própria Junta de Missões Mundiais aproveitou o ensejo para divulgar aquele projeto da China, Água para os Sedentos, por meio do nosso projeto, do nosso missionário da UEI, ali na China. Eu fiquei pensando sobre o conhecimento e a experiência da água viva que é Jesus. E, inevitavelmente, me reportei ao texto de João 4 e nele meditei ao longo desta quinta-feira e disse: quero compartilhar algumas descobertas importantes para o povo de Deus reunido na Igreja Batista do Meia no domingo à noite. Eu convido você, portanto, a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versos 1 a 29. Uma vez que estamos falando sobre escassez, e eu não sei se isso acontece com você, mas quando a gente começa a falar de água, começa a dar uma sedinha na gente, né? E quando você começa a pensar que a água vai acabar, aí eu já fui procurar o meu copo aqui, falharam, o meu copo de água não está aqui embaixo, e a sede vai apertando, e quanto mais a gente fala, e aí você pensa naquela água gostosa que tem lá na sua geladeira, na sua torneira, e você não pode beber agora.
Eu nunca tive essa experiência, mas quem já passou diz que é uma das experiências mais terríveis da existência humana é você ter sede. Não é aquela sede que você vai logo e mata. É aquela sede do deserto, que você precisa beber água e você efetivamente não tem de onde tirar água. Não existe, segundo o testemunho de alguns, experiência mais dolorosa do que ter sede e não ter, viu, homem abençoado, ter sede e não ter o que beber. Porque uma coisa é eu dizer que estou com sede e poder ir na torneira, na garrafa, na garrafinha, no copo e matar a sede. Mas terrível coisa é quando nós temos sede e não podemos saciá-la. E a realidade é que, ainda que haja água no planeta, ainda que muitos tenham a facilidade de ter água potável em sua casa, muitas pessoas vivem com suas almas sedentas de esperança, de vida, de paz, de solução. Esse texto em João 4 fala de um dos encontros marcantes de Jesus com uma mulher apenas conhecida como mulher samaritana. Não sabemos o nome dela, não sabemos o fim da história dela após o encontro com Jesus, sabemos apenas dos resultados imediatos. Sabemos exatamente que o encontro dela com Jesus lhe trouxe um novo começo. Mas não temos nos registros da história do Evangelho seu nome, se ela seguiu Jesus até a cruz, se ela participou da igreja em Jerusalém, não sabemos. Mas para nós foi suficiente entender o poder de Deus em saciar a sede de uma alma sedenta. Diz assim João 4, versos 1 ao 29. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. É importante você saber algo acerca desta mulher samaritana. Ela era uma mulher incomum, e não é à toa que a sua história é registrada nos evangelhos. E o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida nesta noite? De que maneira você e eu podemos nos identificar com ela? Eu vou chamar a sua atenção para alguns pontos importantes acerca desta mulher, e você buscará alguma identificação, seja você mulher ou seja você homem. Ela era naturalmente uma mulher discriminada, uma pessoa discriminada pelo simples fato de ser mulher. Todos nós sabemos que na cultura bíblica, dos tempos bíblicos e de um passado recente, coisas como o Dia Internacional da Mulher era absolutamente inconcebível. E justamente o cristianismo vem quebrar esta cultura da época, quando Jesus passa a valorizar todos, independentemente de raça, gênero, cor, cultura, níveis sociais, níveis culturais. Mas esta mulher surge neste cenário, surge neste panorama, dentro do seu contexto, como alguém discriminada, pelo simples fato de ser mulher. Não só isso, e ela mesma se pergunta e pergunta a Jesus: por que o Senhor para falar com uma mulher? Ela se surpreende com a atitude de Jesus em dirigir-lhe a palavra. Mas não somente isso, ela também era uma mulher rejeitada pelos judeus, pelo fato de ter nascido samaritana. Na sua Bíblia você viu uma observação entre parênteses que está nos originais, em grego, em que João, ao escrever, fez questão de relatar um fato histórico. O povo samaritano, ou seja, o povo que vivia nesta região chamada de Samaria, era um povo que não tinha relacionamento afetivo, amistoso, sequer com o povo judeu. Isso vinha de longa data. Lemos lá no Antigo Testamento que quando o povo estava se organizando, e quando Deus estava organizando o povo por meio dos seus líderes patriarcas, e também por Moisés e outros, houve um tempo em que houve uma dissidência dentro do povo, e um grupo de judeus, antigamente ainda eram judeus, dissidente do meio do povo, peregrino, se afastou e decidiu, contrário às ordenanças do Senhor, construir o seu próprio templo, longe do templo de Salomão, e no monte chamado Monte Gerizim edificaram um templo, onde eles procuraram adorar a um Deus, que não o Deus de Israel. E isso para o judeu foi uma grande ofensa, e de lá para cá, judeus e samaritanos não tinham qualquer relacionamento entre si. Eram inimigos, eram adversários religiosos, não se falavam. E aquela mulher se surpreende, pois sendo ela uma mulher e samaritana, ela é abordada e inquirida por um homem judeu. E ela então se surpreende com isso. Mas não apenas isso, não bastava ser mulher, não bastava ser samaritana, e por isso desprezada pelos judeus, ela também era desprezada pelo seu próprio povo. Você percebeu que na leitura que fizemos, ela reconheceu e confessou diante de Jesus:
eu não tenho marido. E Jesus, então, pela sua perfeita clareza e o seu conhecimento, numa revelação divina, diz para ela: de fato você não tem, já teve 5. E o que você está agora não é seu marido. Pode imaginar então a fama que esta mulher tinha no meio do seu povo. Uma cultura extremamente legalista, uma cultura extremamente machista. E esta mulher, por certo, eu posso especular com certa convicção de que esta mulher era tida como uma mulher de vida fácil. Sua fama era terrível e por isso desprezada. Uma prostituta. Já havia passado pelas suas mãos 5 homens, e todos sabiam que o 6º sequer marido era. Isso é muito claro dentro do contexto da cultura, segundo os estudiosos do Novo Testamento. O fato dela ir buscar água ao meio-dia, como diz o texto, na sua versão talvez apareça a hora 6ª, mas é porque na época eles começavam a contar as horas a partir do nascer do sol. E como o sol então na média amanhã aparece sempre por volta das 6 horas, então a hora 6ª era por volta do meio-dia. Na NVI já está traduzido de uma forma mais clara, mas se você tem a versão mais antiga, você deve ter lido na hora 6ª. E não era 6 horas da manhã, era na verdade ao meio-dia. Só que culturalmente, o horário para se buscar água era nas primeiras horas do dia. Porque era água para se fazer a higiene pessoal, era água para se preparar o alimento, era água para o banho, era água para o dia inteiro. Mas esta mulher ia ao meio-dia. Isso, de alguma maneira, nos dá indícios de que esta mulher não queria ser vista. Provavelmente era uma mulher que vivia isolada, solitária, envergonhada, vazia, triste. Ninguém por ela, ninguém com ela. E de repente ela se encontra naquele horário, fugindo, se escondendo, envergonhada de si mesma, de sua história, de sua índole, de sua fama, e certamente sem esperança. Naquele momento, aquela mulher se apresenta neste cenário como alguém que precisava de uma nova vida, de alguém que precisava de um novo começo, de alguém que precisava de uma nova chance, de alguém que precisava dormir e acordar com um coração transformado, para que o futuro fosse diferente. E essa mulher então começa a experimentar uma transformação quando ela encontra Jesus. Mas há algo importante que você precisa entender nesse texto. Não é ela que encontra Jesus, é Jesus quem a encontra. Se você percebe bem na narrativa, ela já estava lá. Ela não estava à procura de nada nem de ninguém, ao contrário, ela estava se escondendo. Ela estava sozinha. Todas as outras mulheres já haviam cumprido a sua tarefa doméstica de buscar água no poço de Jacó. Mas ela esperou que todas fossem embora. Ela esperou que todas já tivessem saído. Ela preferiu ficar sozinha, achando que ninguém a veria, achando que ninguém a encontraria. E de repente, um homem, um judeu, o Senhor a encontra. Isso traz uma lição preciosa para todos nós. Nenhum de nós se esconde suficientemente da graça de Deus, de tal maneira que ela não possa nos achar. Por mais escondidos que estejamos, por mais solitários que nos sintamos, por mais envergonhados que vivamos, por mais humilhados que as circunstâncias possam nos impor, nenhum de nós há que não sejamos encontrados por Deus. A revelação de Cristo é a revelação de um Deus que toma iniciativa, de um Deus que vai ao nosso encontro, de um Deus que nos acha.
ainda que seja no momento em que nós estamos querendo nos esconder. Isto é graça de Deus. E Jesus vai até ela e não a acusa. Ao contrário, Jesus interage, Jesus se relaciona, Jesus quebra o gelo. Jesus chega e diz: me dá um pouco de água. Me dá um pouco daquilo que você está fazendo. E então aquela mulher começa um diálogo transformador com Jesus. E Jesus diz para ela: olha, na verdade, se você conhecesse aquele que está lhe pedindo água, na verdade seria você quem pediria água para ele. E sabe o que aconteceria? Você nunca mais sentiria sede novamente. E aí aquela mulher então se intriga. E ela então começa um diálogo curioso, na verdade baseado na curiosidade. Ela fala assim: como assim? O Senhor é maior do que o poço que o nosso pai Jacó nos deixou? Ela viria a descobrir que sim, Jesus é maior. Jesus é maior do que a história. Jesus é maior do que a tradição. Jesus é maior do que nossas heranças. Jesus é maior do que a nossa carga histórica, do que a nossa carga familiar. Esta mulher trazia consigo a experiência de uma tradição passada de pais para filhos. Ela tinha uma ideia equivocada acerca do valor das coisas. E agora ela começa a se despertar para a realidade de que existe algo, de que existe alguém maior do que tudo aquilo que ela já conheceu. Jesus. E Jesus oferece para ela uma água viva, fonte. O contexto de água viva aqui significa a água que brota, a água da nascente. Quem conviveu na sua infância com um poço artesiano sabe que a água brota de baixo para cima e a água está sempre ali. Mas há um momento em que a água não sobe até o nível, porque ela permanece ali no nível do lençol freático, como assim chamamos. Só que aquela água parada, aquela água que você precisa ir lá, ter um esforço humano, colocar em risco a sua vida, tanto para o que constrói quanto ao que busca. E Jesus então, em contradição, em contrapartida a esta realidade, diz: não, eu quero lhe apresentar uma fonte, uma água que jorra, e jorra naturalmente, e basta que você se coloque diante dela. Não há mais a necessidade do esforço pessoal, não há mais não é necessário baixar balde, puxar balde, carregar peso. Jesus faz referência à fonte de água viva, que diferentemente de um poço natural, criação do homem, e que demanda esforço humano, Jesus fala de uma água que brota e sai da nascente divina para inundar o coração do homem. Esta mulher estava começando a conhecer Jesus mais a fundo, e quando Jesus traz à luz o seu pleno conhecimento de todas as coisas, ela diz assim: vejo que és profeta. Parece que ela já começa a perceber algo importante acerca de Jesus, que o diferencia dos demais. De fato, muitos reconhecem Jesus como profeta, mas isto é incompleto. Muitos reconhecem Jesus como um grande mestre. Muitos falam que Jesus é o grande iluminado da humanidade. Só que isso não salva as pessoas do vazio da alma. Era necessário que, como lá no versículo 29, ela testemunha, ela diz: venham, diz para os seus vizinhos e amigos, venham, eu conheci um homem. Será ele o Cristo? Por que será ele o Cristo? Porque a maneira como ele fala é diferente, a maneira como ele age é diferente, e principalmente a maneira como ele reagiu
diante de mim foi diferente. A religiosidade exclui, a religiosidade diferencia, a religiosidade julga, a religiosidade afasta. Jesus, porém, como Cristo, o enviado de Deus, toma iniciativa e vai ao encontro, busca, interage, demonstra graça, aceitação e oferece um novo começo. Chegar à conclusão de que Jesus é o Cristo torna-se indispensável para que a transformação aconteça. E lá no versículo 15, quando ela se depara com esta beleza de manifestação, de uma oportunidade, ela então toma uma atitude. Ela, uma mulher envergonhada, uma mulher isolada, uma mulher solitária, uma mulher sem esperança, uma mulher triste. No versículo 15 ela declara como sua última esperança, ela diz: Senhor, dê-me desta água então. Para quê? Para que eu não tenha mais sede. Eu estou cansada de buscar, estou cansada de procurar, estou cansada de ouvir promessas, estou cansada de tentar, estou cansada. Dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui. Meus queridos, meu amado, a palavra de Deus nesta noite para o seu coração é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança, é uma palavra de transformação de um Deus que nos alcança, que vem ao nosso encontro para que nós nunca mais sejamos os mesmos. A declaração dessa mulher é essencialmente gloriosa quando ela diz: para que eu não precise mais voltar aqui. Quantos querem um novo começo de tal maneira que você nunca mais precise voltar aos lugares por onde você passou, às experiências que você viveu, às emoções que você sentiu, às dores que lhe doeram, as tristezas que tão profundamente lhe machucaram? Esta mulher agora está clamando ao Senhor por um novo começo, quando ela diz: sacia-me, e que eu nunca mais tenha saudade de tudo que vivi, por tudo que passei. Isso significa comprometer-se com Jesus. Quando nos comprometemos com Ele, quando abrimos o nosso coração à obra de Cristo na nossa vida, nós temos a oportunidade de olhar adiante e não querer mais voltar atrás. Porque Jesus é a água que flui de forma viva, saciadora, e que nunca mais nos faz ter saudade de quem éramos. Esta mulher, ao conhecer Jesus, ela volta para a sua aldeia em Sicar, e ela diz para os outros: vocês precisam conhecer o homem que eu conheci. A transformação que Jesus faz na nossa vida nos leva a querer que os outros também conheçam e experimentem Jesus. É por isso que nós insistimos tanto, falamos tanto, cantamos tanto, anunciamos insistente e repetidamente que Cristo é a água da vida. É o recurso que nunca se escassa. É a realidade que nunca termina. Jesus, a água da vida. Talvez muitos aqui se assemelhem a esta mulher. Sintam-se também como ela, que pelas suas circunstâncias de vida, ainda que algumas delas ela não tenha escolhido, ela não escolheu nascer mulher, ela não escolheu nascer mulher samaritana, mas ela escolheu em algum momento da sua vida ter mais de um homem, prostituir-se, entregar-se à sua vontade, entregar-se a seus prazeres. Independentemente do que tenha sido, muitos também
não escolheram passar por muitas coisas que têm passado. Mas é necessário reconhecer que muitas das coisas que nós escolhemos viver são fruto das nossas escolhas. Esta mulher não escolheu nascer mulher, muito menos escolheu nascer mulher samaritana, mas em algum momento da vida dela, ela escolheu pecar. Mas ela encontrou a graça restauradora de Jesus. E a graça restauradora de Jesus foi ao seu encontro e ofereceu a ela um novo começo. E ela disse: eu quero, para nunca mais ter vontade de fazer aquilo que não é bom, para nunca mais precisar voltar aqui. Talvez você nesta noite esteja vivendo a mesma situação desta mulher. Talvez você pense: eu não escolhi passar pelo que eu estou passando, eu não escolhi viver o que eu estou vivendo. Mas talvez algumas coisas na sua vida, algumas áreas do seu viver, alguns caminhos que você tem trilhado, são fruto das suas escolhas, sim. Escolhas distantes ou escolhas recentes. E nesta hora eu quero encorajar você a reconhecer que algo na sua vida precisa de uma mudança. E nesta noite, quando nós viemos aqui beber a água da vida, nos encontramos também à beira do poço. E Jesus vem ao seu encontro e lhe oferece: se você puder beber a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede de novo. E nesta hora eu quero encorajar você a dizer como aquela mulher: Senhor, eu quero esta água. Eu quero esta água para que eu nunca mais tenha sede novamente. Porque Jesus preenche, completa, sacia, transborda. E mais, a ponto de esta mulher dizer: eu nunca mais quero voltar aqui. Como também nesta noite você pode ter esta certeza de que nunca mais será preciso viver o que você já viveu. Nunca mais será preciso você passar pelo que passou. Nunca mais será preciso estar como você está. Se tão somente nesta noite você abrir o seu coração, a sua alma, para receber a água da vida que é Jesus. Esta água nunca acabará, nunca passará, mas ela jorrará de maneira viva, fluindo sobre nós, para nos dar uma nova vida, uma vida transformada. Queria que você fechasse seus olhos agora. E eu quero desafiar você nesta noite, homem ou mulher, que talvez em algum momento da sua caminhada se identifique com esta mulher samaritana. Ela vivia a humilhação, a vergonha, a solidão, a falta de esperança, a falta de futuro, tudo, porque ela escolheu fazer aquilo que não era bom. Mas um dia a graça a encontrou. Nesta noite a graça encontra você também. A graça de Jesus, que não julga, que não condena. A graça apenas acolhe. E ao acolher ela cura. E ao curar ela renova. E ao renovar ela lhe enche de alegria e de esperança e de um novo começo. Nesta noite você pode dizer para Jesus também: eu quero beber esta água, para que eu nunca mais tenha sede, para que eu nunca mais precise passar pelo que eu tenho passado, para que eu nunca mais tenha de viver o que eu tenho vivido, para que agora eu apenas consiga olhar para frente, ter esperança, ter alegria, ter paz, ter salvação. É o que Cristo faz em nós, a água da vida. Se nesta noite você se identifica com esta verdade de tal maneira que você quer fazer a mesma declaração desta mulher, eu quero orar pela sua vida agora.
Se você nesta noite quer declarar como aquela mulher, dizendo: Jesus, eu quero esta água que enche a alma, que sacia a sede de significado, que tira e muda o curso da minha história para uma nova história que o Senhor tem a escrever com a graça, com a misericórdia. Se nesta noite você é esta pessoa, onde você está, apenas com um gesto, levante uma das suas mãos para dizer: eu quero esta água na minha vida. Alguém entre nós, na galeria, aqui embaixo? Deus seja louvado pela sua vida, meu querido. Há mais alguém? Declarar como aquela mulher: é esta água que eu preciso, esta água que não cessa jamais, mas que sacia e supre a minha vida e me dá um novo começo. Há mais alguém entre nós? Deus seja louvado por você também, jovem. Que o Senhor abençoe estas vidas preciosas, amadas, que nesta noite estão sendo alcançadas pela graça de Jesus. Não tenha medo de tomar uma decisão tão importante como esta. Muito menos tenha vergonha. Já basta aquilo que você está vivendo. Nós estamos aqui como família para abraçar você, para ajudar você a viver este novo começo, como aquela mulher viveu com Jesus. Há mais alguém entre nós? Sim, Deus seja louvado. Eu quero beber desta água, para que eu nunca mais tenha sede de novo, e para que eu nunca mais precise voltar, Deus seja louvado, a este lugar. Este lugar é lá onde você estava, o caminho que você andava. Há mais alguém entre nós? Deus seja louvado por estas vidas. Nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com este cântico. Vamos ficar de pé. Eu vou estar aqui embaixo. Se você deseja sair do seu lugar, eu quero orar por você agora, dando um passo a mais, abraçar você pela decisão que você tomou. Enquanto nós cantamos: quero beber dos teus rios, Senhor, quero saciar a sede em ti, Senhor. E eu quero orar por você. Vamos cantar ao Senhor nesta hora. Você é uma dessas pessoas que levantou a mão. Se você quiser vir aqui à frente, Deus abençoe.